Olá a todos, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou o professor Gabriel e no vídeo de hoje eu vou fazer algo um pouco diferente do que eu vinha fazendo nos vídeos anteriores. Eu vou deixar um pouco de lado a sociologia clássica, né? Eu tinha iniciado alguns vídeos sobre Karl Marx e Max Weber, mas no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo, uma resenha de um livro, na verdade da introdução, do capítulo 1 do livro do Eugene Michael Jones, que é este livro aqui, Modernos Degenerados, a modernidade enquanto racionalização da perversão. Vou fazer um resumo deste livro porque eu achei o livro muito bom, acho o conteúdo dele muito pertinente, não só aqueles que têm interesse científico nas áreas da modernidade, da sociologia, da antropologia e da filosofia, quanto para qualquer cidadão que tenha preocupação com o futuro ou com preocupação com o atual mundo moderno. Michael Jones, ele é um escritor, foi um escritor que nasceu na Filadélfia, um escritor americano. Ele tem origens católicas e escreve sobre os mais variados temas, né? Ele tem um livro muito conhecido chamado Libido Dominandi, em que ele fala, é uma continuação, na verdade, o tema é compartilhado com este livro do Modernos Degenerados. É um escritor contemporâneo, né? Ele nasceu em 1948, como eu já falei, na Filadélfia, e é um autor muito conhecido internacionalmente, embora no Brasil ele não tenha tanto respaldo, infelizmente, pelo menos naqueles círculos de convívio que eu possuo, não ouço muito falar do Michael Jones. Tá? Ele lançou esse livro aqui, então, a edição que eu tenho é da Vide Editorial, é um livro um pouquinho grande, de 300 e poucas páginas. A teoria central do livro do Michael Jones, desse livro Modernos Degenerados, é a ideia de que a sociedade moderna, sobretudo os intelectuais que perfizeram toda a trilha de conhecimento do mundo moderno, eles tendem e fizeram, na verdade, uma racionalização das próprias experiências sexuais, da própria vida sexual desregrada, buscando na razão uma justificativa para os seus atos, uma justificativa para o sentimento de culpa que possuíam e uma forma de, comparando culturas distintas da cultura ocidental, essa que eles buscam vilipendiar, eles buscaram comparar com culturas distintas para justificar as próprias ações sexuais desregradas, o adultério, a homossexualidade, a troca constante de parceiros e assim por diante. Né? Logo na introdução, a introdução do livro se chama Introdução, né? Por que a modernidade é a racionalização da luxúria, a biografia como destino. Ele vai tocar bastante nessa ideia de biografia por conta de uma série de biografias revisadas que foram lançadas ali durante o final do século XIX, início do século XX, final do século XX, início do século XXI, que são uma série de biografias que mostram como as vidas dos progenitores de algumas das correntes econômicas, filosóficas, antropológicas, nada mais são do que reflexos da vida pessoal. Então, a ideia central da introdução é mostrar como a vida intelectual de um homem não pode ser desfigurada ou não pode ser apartada da sua vida pessoal. E ele vai dar como um grande exemplo o John Keynes, né, que era um homossexual, e como a sua homossexualidade afetou a sua elaboração de teoria econômica. Né? A ideia de que o Estado deve ter pouca preocupação com a economia e que as coisas devem ser sempre pensadas a curto prazo. E isso tendo reflexo, claro, nas relações de curto prazo que ele mantinha com seus parceiros. Uma vez que nós não conseguimos ter a ideia de uma instituição que perdura por uma eternidade, ou que perdura por um vasto espaço de tempo, ele automaticamente vai levar essa concepção de desfragmentação para a sua teoria econômica. Essa é a ideia que permeia toda a introdução. A ideia de que a vida intelectual não pode estar apartada da vida pessoal. E aí, quando eu falo vida pessoal, englobo também, notoriamente, a vida sexual. Ele vai dizer então que o mundo moderno busca racionalizar os seus pecados, a verdade aos seus desejos, justificando-os. Então, os intelectuais modernos, eles não buscam acomodar a sua inteligência à verdade.
Eles buscam acomodar a verdade à sua inteligência, e essa inteligência já não é uma inteligência bem formada, é uma inteligência corrompida pela corrupção do corpo e pela corrupção da sua própria vida moral, uma vez que essa pessoa vive uma dupla identidade. A identidade do intelectual, que racionaliza as coisas, e a identidade do luxurioso, aquele que não pensa antes e não controla as suas emoções. E ele vai dizer então que o que enfurece esses intelectuais modernos nas outras pessoas não é o fato das pessoas serem libidinosas ou serem luxuriosas, porque isso na verdade é um fato comum entre os próprios intelectuais modernos. O que aquilo que causa fúria, furor nesses intelectuais modernos para Michael Jones é a ideia de que alguém peque, de que alguém cometa um pecado, um erro, que alguém adultere, que alguém procure parceiros cuja relação violem a natureza e se sintam culpados por causa disso. Eles são contra a culpa e a recusa à libertinagem sexual. Uma pessoa, ela peca, os intelectuais não veem problema nisso. O problema é quando uma pessoa peca e se sente culpada por isso. E é esse sentimento de culpa, esse sentimento de acomodação ou de tentativa de buscar viver numa vida moral regrada, por uma série de mandamentos e de leis morais, religiosas, universais, eles tentam extirpar esse sentimento de culpa que eles mesmos sentiam uma vez que eles praticavam essa série de duplicidades na sua vida. Então, o que enfraquecia eles era a persistência da ideia de certo e errado, moral e imoral, e sexualmente saudável e sexualmente desregrado. Sempre essa duplicidade que incomodava os intelectuais e que incomoda os intelectuais modernos. O Michael Jones ele vai partir da ideia central de que os pecados sexuais eles acentuam a corrupção do intelecto, uma vez que você vive uma vida desregrada, você não vai, na sua intelectualização, você não vai racionalizar contra a sua própria vida. Porque das duas, uma, ou você iria se tornar um insano, por conta da contradição incessante entre a sua vida moral e aquilo que você vê certo nas suas teorias, ou você iria se converter. E os intelectuais não querem nenhum nem outro, embora a insanidade seja fato latente. A ideia, então, do Michael Jones é basicamente essa, de que a vida sexual desregrada dos intelectuais acentua a corrupção do seu intelecto. Então, o exemplo do Keynes, toda a vida sexual desregrada, ela embala uma teoria ou uma filosofia também deturpada. É pela vida que os intelectuais modernos levam, que essa corrupção sexual, que eles não conseguem imaginar a sua ausência ou motivos para a sua recusa. Isso é muito comum hoje, mesmo em pessoas que não têm nem noção do que é uma racionalização ou do que é a modernidade. As pessoas elas não conseguem imaginar que uma pessoa possa se casar virgem. Eles não imaginam uma relação em que haja fidelidade de ambos os lados. Eles não conseguem imaginar uma relação saudável. E por quê? Por causa das suas desilusões? Tampouco. E sim por causa das suas próprias ações. Quando eu falo para amigos, colegas de trabalho, conhecidos, que há a vontade de casamento na pureza, de se viver a virgindade, de um casal que se casou virgem, eles não acreditam, eles se recusam a acreditar, porque para eles é inconcebível que uma pessoa consiga controlar seus impulsos sexuais, e eles sempre vão criticar essas pessoas como hipócritas, justamente porque eles próprios em suas vidas não conseguem controlar os seus desejos sexuais e não conseguem viver uma vida moral adequada ao seu estado de vida, seja solteiro, seja casado, comprometido. Então eles não conseguem ver um motivo para se recusar uma vida sexualmente saudável. A vida pessoal e intelectual ela está intrinsecamente relacionada. Como eu já falei antes, essa é a ideia central de Michael Jones. Ele vai dar um exemplo do Freud. O Freud ele projetou as suas ideias sobre a vida sexual, sobre o incesto, sobre a ligação entre parentes de sangue, sobre a sociedade, justamente porque essa era a realidade que ele viveu, tendo em vista a sua relação com a sua própria cunhada. Então, a disfunção sexual que ele teve com a sua cunhada
o levou a projetar esse erro moral dele para toda a sociedade, ou seja, ele fez o processo de racionalização. Ele deduziu que pelos seus próprios erros morais, pelos seus próprios erros de conduta, toda a sociedade ela teria essa necessidade, essa natureza, entre aspas, né, porque eles são contra a concepção de natureza, mas teria uma certa natureza de desvio. Todos nós nos sentimos sexualmente atraídos pelos nossos familiares, pelas nossas mães, pelas nossas irmãs. Essa é a ideia de Freud. E da onde que ele tira essa ideia? De uma análise real, concisa, empírica da realidade? Não. Ele descende das suas próprias disfunções sexuais em sua vida particular. Tem uma citação muito interessante na introdução, na página 16 dessa versão da Vid editorial, em que Michael Jones diz assim: a vida intelectual é uma função da vida moral do pensador. Para apreender uma verdade, o objetivo da vida intelectual é preciso ter uma vida moral. E uma vez que os nossos intelectuais modernos não possuem uma vida moral, não possuem uma vida moral saudável, eles já não buscam nem mesmo, através da compreensão da realidade, a existência de uma verdade, porque eles são contra a existência de uma verdade, porque se a verdade existe, tenho que me adequar a ela. E muitas vezes essa adequação exige uma mudança de comportamento moral e sexual, da qual os intelectuais não estão predispostos a aceitar. Então, na era moderna, o intelectual ele transforma os seus próprios vícios em teorias e os seus maus hábitos em comportamentos sociais. E é essa justamente a ideia das análises sociais e humanísticas das ciências modernas. Você buscar na sociedade uma resposta e um respaldo aos seus próprios vícios comportamentais. Não sou eu que possuo um problema a ser corrigido. É a sociedade que possui uma mesma tendência para as quais algumas instituições, como a Igreja Católica, sobretudo, e a família e o Estado, muitas vezes impedem o quê? A libertação e a felicidade sexual. Mais uma citação do Michael Jones na página 17. A modernidade é a racionalização da lascívia. Essa é a ideia. Você leva para a teoria, para a especulação filosófica, para a ciência sociológica e antropológica, os seus próprios vícios. A ideia central da introdução, resumindo, é a seguinte: a modernidade e seus intelectuais, eles se sustentam e sustentam as suas teorias em perversão sexual, na realidade, da sua realidade, na racionalização dos desejos e atos ilícitos e reconhecidamente errados. É a racionalização de coisas que os intelectuais sabiam serem erradas. E é por isso que eles buscam tão incessantemente jogar a culpa que eles sentem na sociedade. A culpa de Freud possuir uma tendência esquizofrênica em relação aos seus familiares, às mulheres da sua família, não é culpa de um erro moral dele. É sim uma consequência de uma naturalidade perversa da sociedade. Então ele vai levar a sua realidade de seus vícios comportamentais e vai jogar em comportamento social. E é isso que os antropólogos modernos principalmente fazem. Eles jogam as suas culpas e seus vícios na forma como a cultura se desenvolve, na forma como as instituições mutilam as liberdades humanas e assim por diante. Encerrado o capítulo 1, nós vamos começar nós vamos começar o capítulo 1, que ele intitula a ideia da Margaret Thatcher. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o nome do capítulo. Capítulo 1, A Samoa Perdida. Margaret Mead, Relativismo Cultural e a Imaginação Culpada. Antes de começar esse capítulo, vale lembrar que esse tema da racionalização não é um tema tão contemporâneo assim. Os sociólogos clássicos Max Weber e Emile Durkheim também falaram sobre a racionalização. Max Weber ele foi um jurista, um economista, enfim, um filósofo que viveu no século XIX, sobre o qual escreveu uma série de teorias sobre as quais nós temos uma das mais importantes, que foi a ideia de racionalização. Para Max Weber, o mundo, a modernidade, ela se configura justamente como um processo de intelectualização das mentes humanas, a quais estamos todos submetidos,
E essa intelectualização levou, consequentemente, a três fatores universais: a racionalização, o desencantamento do mundo e a secularização. Então, Max Weber vai dizer que a modernidade tem como principal característica o avanço na vida social, o avanço da razão na vida social. E esse processo de racionalização, consequentemente, levou a sociedade ao desencantamento do mundo, porque o homem ele deixou de acreditar que o mundo é algo mágico ou é algo divino, e essa eliminação da realidade mágica dentro das religiões, né, consequência do protestantismo, principalmente do protestantismo inglês, deu ao homem a pertença ideia de que ele mesmo é o único motor e o único elemento influente na sua vida e na sociedade. Então, uma vez que a religião perde seu caráter, aspas, mágico, a cultura, então, ela se racionaliza e até mesmo o governo ele vai se dar conta de que o homem ele é um homem com conhecimento e a sua razão é a própria luz que deve guiar as suas ações e as ações da sociedade. Então, o centro da realidade passa a ser o homem e a sua razão. E aí nós temos como consequência a perda do sentido e a perda da liberdade. O homem já não possui propósito. Por quê? Porque não há nada que o guie, senão a sua própria consciência e a sua própria noção de razão. É o que Weber vai chamar depois de burocratização da sociedade. A burocracia que tira do homem o sentido e a sua razão de existência. Emile Durkheim ele vai perceber o mesmo fenômeno também em relação à religião, e é isso que Michael Jones também vai falar no capítulo 1, mas em Durkheim ele vai chamar essa consequência da perda da influência religiosa na sociedade, da perda do sentido de propósito, ele vai chamar de anomia, e a anomia nada mais é do que essa falta de propósito e sentido da vida humana, que leva o homem a um desencantamento, que leva o homem a um esvaziamento de si e um esvaziamento das suas relações sociais, e essa anomia também é uma das causas principais do suicídio, que para Durkheim o suicídio sempre possui consequências e motivos sociais, seja o excesso de controle da sociedade sobre o homem, seja a sua ausência, que é o caso da anomia. Então a racionalização já é um fenômeno muito discutido desde os sociólogos clássicos como Max Weber e Emile Durkheim. Então o capítulo 2 é um capítulo que me deixou muito intrigado. O capítulo 2 é sobre Margaret Mead, que foi uma antropóloga muito influente, justamente porque eu estudei Margaret Mead na faculdade, né? Eu sou formado em Ciências Sociais, e eu ensinei tanto Margaret Mead quanto a Ruth Benedict aos meus alunos como grandes expoentes da antropologia moderna, um erro do qual eu me arrependo, mas queira Deus eu consiga retomar e remediar o meu erro nos anos vindouros. O capítulo 1 ele vai falar então da Margaret Mead. Quem foi a Margaret Mead? A Margaret Mead, junto com a Ruth Benedict, elas foram antropólogas estadunidenses, e as suas teorias centrais eram relacionadas à ideia. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o resumo aqui. Era a ideia de que a personalidade, toda a personalidade humana, ela é construída tendo em vista a cultura na qual os homens estão inseridos. Tanto a Ruth Benedict quanto a Margaret Mead, mas sobretudo a Margaret Mead, eles tiveram muita influência no antropólogo alemão Franz Boas. Né? O Franz Boas ele foi um antropólogo que ficou conhecido por questionar as ideias evolucionistas, e a sua ideia central era de que cada cultura é única e possui elementos específicos, e ele combatia a classificação e a hierarquização da cultura. Para ele, não existia cultura superior ou cultura inferior. E esse fenômeno teórico é o que nós conhecemos como relativismo cultural. E o relativismo cultural permeia todas as instituições, todos os pensamentos, todas as ações de todos e quase todos os homens e mulheres da nossa era. Infelizmente, o relativismo cultural, a relativização da cultura dos comportamentos morais e éticos é a grande norma da sociedade moderna, tendo em vista a grande influência dos estudos humanísticos, a começar por Franz Boas, também muito antes dele, pela Revolução Francesa, em 1789, pela Reforma Luterana também em 1517 e assim por diante. Então Franz Boas ele deu para Margaret Mead e para Ruth Benedict essa ideia central de que
não existe hierarquização cultural. Todas as culturas são equitativamente iguais e todas as culturas são legítimas. A análise, então, da Ruth Benedict e da Margaret Mead é a relação entre cultura e personalidade. É a ideia de conexão entre cultura e personalidade. Para Benedict, a Benedict que depois se tornou amante da Margaret Mead, que teve 3 maridos além dos seus amantes, né? A Benedict ela se destacou dizendo que toda cultura ela possui prevalência e homogeneidade de coerência. Então, toda cultura possui as suas próprias bases que a fazem coerente e legítima. Então, toda cultura deve ser válida e deve ser protegida. A Mead ela pesquisou tanto na Samoa quanto na Nova Guiné especificamente, algumas culturas, né, como as dos Arapés e dos Mundukumur, né, eu não sei a pronúncia exata, de algumas tribos, né, da Nova Guiné, e ela percebeu que, na verdade, o que determina os padrões de masculinidade e feminilidade não eram regras biológicas, mas sim a forma como as crianças são educadas em determinadas culturas. Além disso, ela vai dizer que, né, em algumas tribos da Samoa, por exemplo, os jovens, o que o Michael Jones vai dizer que é a antropologia da Lagoa Azul, antropologia da realização e da liberdade sexual como propulsão da felicidade humana. Ela vai dizer que entre os samoanos o adultério não era algo tão rígido assim, né, que a diversidade de parceiros não era algo tão repulsivo e que, na verdade, somos nós, ocidentais, com as nossas regras morais religiosas, que nos tornamos infelizes ao nos impor uma realidade moral que na prática não existe, tendo em vista a comparação que ela faz com a cultura ocidental e a cultura samoana. E é essa a intenção da Margaret Mead. Ela vai pesquisar em outras culturas justificativas para a sua própria degradação moral. Uma vez que ela teve 3 esposos, ela teve relações lésbicas, ela teve amantes ao longo de sua vida inteira. Então ela vai aos samoanos não com olhos de um cientista empírico que vê a realidade e fala sobre ela. Ela vai para Samoa buscando com os seus olhos corrompidos, com o seu intelecto corrompido, justificativas para suas próprias degradações morais e sexuais. É isso que ela faz na Samoa. Inclusive, nós temos hoje muitas críticas à sua obra na Samoa, que foi, infelizmente, arrasadora no meio antropológico. A Margaret Mead ela se tornou um ícone antropológico, a que lançou as bases de toda a análise antropológica, incluindo técnicas e práticas de etnografia e metodologia de pesquisa de campo. Infelizmente, nós sabemos, pelas mais variadas críticas e pelo que ela mesma dizia depois da sua obra, que a pesquisa dela foi uma pesquisa metodologicamente falha. Né? Ela reproduziu sobre os samoanos as suas próprias ideias, tentando justificar uma cultura distinta, uma ação sexual muito mais libertina que justificaria as suas ações e que a livraria da culpa pelo que ela fazia em suas relações conjugais. Então a Margaret Mead ela generalizou aspectos dos samoanos em apenas 9 meses de pesquisa de etnografia. Né? A etnografia é pode ser usado como um sinônimo de pesquisa de campo, né? Pesquisa empírica, o antropólogo no campo em que ele pesquisa, vivendo entre aqueles que ele pesquisa. E isso aconteceu em 1926, mas ela chegou na ilha já depois de uma tempestade que assolou a ilha, então os samoanos já não estavam mais em uma realidade totalmente natural, eles não estavam na sua normalidade, né? E ela não leva isso em consideração. O Franz Boas ele difundiu muito na Margaret Mead a ideia de que a natureza humana não existe. Né? Isso não existe, isso é uma construção, sobretudo ocidental. E que essa natureza humana nada mais é do que a adaptação e a reação dos homens a uma cultura e a um ambiente civilizacional na qual eles estão inseridos. Então, na verdade, não existe nada universal. Não existe uma moral universal, uma ética universal,
uma verdade universal. O que existe são formas de reação ao ambiente e a uma civilização específica que vão mudar sempre ao longo do tempo, visto que as culturas elas são naturalmente mutáveis, elas são naturalmente mutáveis, esqueci o termo específico para isso, mas elas são mutáveis e que a cultura ela sempre vai mudar a sua forma de aceitação ou não aceitação de certos comportamentos sociais. Então a mídia associou a felicidade no matrimônio à libertinagem sexual e à elasticidade das relações de parceiros. E aí ela vai criticar a monogamia excessiva defendida pelos ocidentais e ela vai criticar a monogamia usando como justificativa as práticas samoanas, justamente porque ela, em sua vida pessoal, não era, na verdade, nem um pouco, uma mulher, uma esposa fiel. Ela, como pesquisadora, nunca voltou a Samoa para ver se as suas teorias se confirmavam. Ela fez a pesquisa de 9 meses e nunca mais retornou e sempre defendeu que os samoanos tinham essas ideias sem tentar voltar em um outro contexto histórico para confirmar as suas ideias. Isso é uma postura totalmente anticientífica, né? E ela defende justamente, ela vai tentar defender com essa recusa toda a repercussão da sua obra. Ela vai tentar ainda se estabelecer como uma das antropólogas mais influentes do mundo moderno. E se ela revê as suas teorias e tece críticas a si mesma, ela pode influenciar a derrocada das suas próprias ideias. Então ela nunca retornou para confirmar suas teorias, e confrontar os seus resultados com uma nova pesquisa de campo, com uma nova etnografia. E ela vai apontar o alargamento da normalidade sexual como benéfica para a sociedade. É assim que ela vai ensinar, inclusive, as suas alunas, as suas moças, no Ocidente. Ela vai trazer para o Ocidente toda a degradação e a elasticidade moral que ela, na sua intelectualização degradada, percebia nos samoanos. Então ela vai dizer que a elasticidade sexual ela impede muitas vezes a culpa e certas neuroses que são comuns entre os ocidentais que possuem uma vida sexual desregrada. E essa elasticidade sexual, para a Margaret Mead, traria para o homem e a mulher ocidental a leveza, a felicidade e a realização e a satisfação em suas próprias vidas e tornaria o mesmo matrimônio muito mais saudável. Felizmente, os críticos como o Freeman, eles deixaram claro que a Samoa não era essa lagoa azul de liberdade sexual que a Margaret Mead nos retratou em seu livro Ícone da Antropologia Moderna. Então, a Samoa não era o paraíso sexual adolescente. Eles buscavam a preservação da virgindade das mulheres, sobretudo, a fidelidade matrimonial, inclusive os homens, os irmãos se sentiam tão impelidos a defender a virgindade de suas irmãs que até mesmo agrediam tanto a irmã quanto o rapaz que viesse porventura a ameaçar a virgindade da sua mulher. Isso não é de forma nenhuma característica social de uma sociedade que vê e que defende a elasticidade sexual, como Margaret Mead percebeu. Mas por que ela erra tão gravemente na sua análise? Justamente porque o seu intelecto estava corrompido pela sua degradação na vida privada. Depois das críticas que o Freeman fez a Margaret Mead, os antropólogos eles criticaram muito o Freeman justamente porque os antropólogos aceitaram totalmente e irrevogavelmente as ideias da Margaret Mead. Então, se de fato o que o Freeman estava falando fosse verdade, se de fato a pesquisa da Margaret Mead não fosse assim tão científica, todos os antropólogos modernos haviam cometido um erro. E antropólogo e culpa, ou antropólogo e retratação, não são vistos na mesma frase. Então, a crítica antropológica ficou do lado e defendeu até o final as ideias da Margaret Mead. A pesquisa e a busca da verdade haviam se tornado as primeiras vítimas da ideologia. Página 35, capítulo 1 do livro do Michael Jones. Então, a verdade ela se tornou a primeira vítima da ideologia que tomou o lugar predominante nas pesquisas antropológicas, justamente porque a pesquisa antropológica nada mais busca do que a justificação dos erros sexuais e da libertinagem sexual que
existe na sociedade moderna, ocidental, mas que ela é recusada pelos próprios participantes da degradação. A maior parte dos homens modernos possui uma vida sexual desregrada, mas não concordam com ela. E é esse sentimento de não conformidade que a Margaret Mead e a antropologia moderna buscam destruir. Então a Mead ela vai buscar na antropologia moderna tranquilizar as consciências culpadas daqueles homens e mulheres que não vivem uma vida moral e sexual adequada e saudável, justamente levando em consideração o exemplo do paraíso sexual adolescente que foi a Samoa nos olhos de Margaret Mead. Ela vai dizer então que em culturas distantes a vida sexual não é tão rígida. Então, essa rigidez não é algo da natureza humana, não é algo universal, é algo que as nossas instituições ocidentais acabaram criando e que são perniciosas aos homens ocidentais porque nos criam essa consciência de culpa. E é essa culpa que elas buscam reprimir das consciências para que as suas próprias faltas não fossem criticadas ou que as suas faltas fossem justificadas. Além dessa libertinagem sexual causar doenças, causar morte, causar depressão, causar ódio, furor, inveja, ciúme e uma série de outros comportamentos sociais iníquos, ela também foi fundada em uma fraude, e essa fraude foi a obra da Samoa, que foi publicada pela Margaret Mead. Na página 40 temos a seguinte frase: o projeto intelectual do relativismo cultural se enraizava na culpa sexual. Tanto a Margaret Mead quanto a Ruth Benedict, elas se relacionaram sexualmente. Então, nós temos ali um exemplo claro da degradação sexual dos intelectuais que formularam as bases das ciências humanísticas contemporâneas. Na página 44, as conclusões antropológicas de Mead foram extraídas principalmente de seus próprios conflitos sexuais. E o mesmo podemos dizer de figuras como Foucault, Freud e Franz Boas. O pecado sexual leva à má consciência como forma de racionalização. O mundo moderno trata o excesso de sexo no cérebro como uma grande descoberta intelectual. A crítica, então, do Michael Jones é levantar as críticas de Freeman a Margaret Mead e mostrar como a modernidade e as ciências modernas elas se basearam na racionalização da imprudência sexual. E isso é pernicioso ao homem porque nos tira aquilo que nos preserva, o sentimento de culpa e a retidão moral que está, como dizia Santo Agostinho, enraizada no homem porque o homem foi feito para louvar a Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdoem as minhas faltas ao falar, a minha péssima dicção. É porque eu fiz um vídeo muito improvisado. Eu tenho o costume de fazer os resumos todos à mão. Então, às vezes, eu acabo me perdendo na minha própria letra. Vou começar a fazer isso no computador, é mais fácil. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu continue a fazer um resumo do capítulo 2, capítulo 3, até concluirmos o livro, postem nos comentários que eu vou ficar muito contente em continuar com esses vídeos, se vocês acharem que é algo edificante e proveitoso. Fiquem bem e até o próximo vídeo.